O tema da autoridade afeta todos os aspectos da vida espiritual. Ela influi em nossa adoração diária, nossa pregação, nossa missão, nossa teologia e nossa ética. Na sociedade moderna, especialmente na parte ocidental, vivemos em um mundo secularizado, humanístico, onde o homem é o centro das atenções. Isso é algo que nos leva a nos perguntar: existe alguma autoridade superior ao próprio ser humano? O livro de Mateus, o capítulo 28, responde esta pergunta dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebeu toda a autoridade. Esse será o tema que estudaremos no esboço da lição dessa semana: a autoridade de Deus e as Escrituras. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na lição número 4, que tem como título a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. No esboço dessa semana veremos duas questões. Em primeiro lugar, vamos estudar sobre as fontes externas de autoridade. E em segundo lugar, a fonte autoritativa da Bíblia. Mas antes de poder falar sobre estas duas fontes, precisamos definir o significado da palavra autoridade, que é muito importante em nosso relacionamento com Deus. Autoridade é o privilégio da primazia que é reconhecido na influência. Em outras palavras, é tudo aquilo que tem maior influência em nossas vidas. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto então: fontes externas de autoridade interpretativa. Vamos revisar pelo menos 3 destas fontes. Em primeiro lugar está a tradição. O que é a tradição? A tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, crenças historicamente formadas e que são transmitidas de geração em geração. No tempo de Jesus havia várias tradições. Por exemplo, Mateus capítulo 15, verso 3, Jesus aqui repreende os escribas e fariseus por violarem o mandamento de Deus por causa de sua tradição. Por exemplo, lavar as mãos era um bom hábito, mas nunca poderia se colocar no mesmo nível do sagrado mandamento. Agora, de acordo com Marcos capítulo 7, verso 13, a palavra de Deus nunca deve ser invalidada pela tradição. Em resumo, se alguma costume ou tradição contradiz a Bíblia, é necessário primeiro obedecer a Deus, depois às autoridades humanas, diz Atos 5, 29. Outra fonte externa de interpretação é a experiência. O que é a experiência? É o conhecimento de algo ou habilidade que é adquirido ao longo da vida. A questão é: posso colocar a experiência como fonte autorizada de vida? Podemos nós responder com um sim ou com um não. É sim se essa experiência for influenciada e moldada pelas Escrituras. E é não se essa experiência apenas se baseia em experiências humanas e pessoais. Um exemplo claro desse conceito é a experiência de muitos fariseus que conheciam as Escrituras. Muitos deles até eram especialistas no texto bíblico. Mas a vida cristã não é apenas uma experiência com a teoria da palavra, é uma experiência com Deus da palavra, com aquele que inspirou a palavra, que é nosso Deus. Outra fonte externa que estudamos essa semana de autoridade é a cultura. Uma tarefa importante é fazer uma distinção entre princípio bíblico e costumes culturais. O princípio bíblico é a revelação de Deus para todas as pessoas e transcende o tempo, espaço, história e geografia. Em outras palavras, os princípios bíblicos são aplicáveis a todas as pessoas a qualquer hora, em qualquer lugar. E agora, por outro lado, a cultura. A cultura é um termo que vem do latim cultus, refere-se ao cultivo do espírito humano e das faculdades intelectuais dos seres humanos. Em outras palavras, é a maneira como as pessoas pensam, sentem e se comportam de acordo com o ambiente em que cresceram. Ellen White disse que os seguidores de Cristo devem se separar do mundo
em princípios e em interesses. No entanto, eles não devem se isolar do mundo. O próprio Jesus se misturou com as pessoas, mas em vez de ser influenciado pela cultura daquele tempo, ele influenciou a cultura com os princípios do reino de Deus. Assim nós vemos na palavra. O livro de João 17,15 diz: não peço que os tireis do mundo, e sim que os guardeis do mal. O segundo assunto da lição dessa semana é a autoridade bíblica. Nos últimos dias, quando os ventos do pós-modernismo tentarem substituir a autoridade do texto das Escrituras pelo subjetivismo pluralista, Deus terá um povo na terra, que, segundo Ellen White, manterá a Bíblia e a Bíblia. Sabem vocês que existem alguns princípios hermenêuticos básicos para poder aceitar a autoridade normativa da palavra de Deus. Um princípio básico é a exclusividade bíblica, conhecida também como a sola escritura. E este princípio possui 4 características importantes. A primeira característica é a escritura interpreta a escritura. A segunda característica é a suficiência das escrituras. Em terceiro lugar, é a unidade da escritura. E em quarto lugar, toda a escritura. 2 Pedro 3, 15 e 16. Esta última característica, toda a escritura, como é conhecida, é importante porque quase todas as heresias e distorções são geradas pela tendência de reduzir a amplitude da verdade bíblica a apenas um de seus muitos aspectos. Na maioria desses casos, o problema está na parcialidade de apresentar apenas um lado da moeda. E Jesus respondeu às tentações com está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Ali diz de toda palavra. Não diz de apenas algumas palavras, mas de toda palavra. A autoridade das Escrituras abrange todo o conteúdo da Bíblia. Algumas aplicações ao final do nosso esboço. As Escrituras não receberam sua autoridade da igreja, nem são legitimadas pela comunidade cientista ou por nossa experiência humana. A credibilidade das Escrituras deriva-se da inspiração divina. Portanto, somente a Bíblia pode fornecer uma base sólida para a compreensão de nosso propósito e nosso destino. Que Deus abençoe o estudo da palavra e possa ser uma bênção para cada um de nós. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra, que possa ser viva e eficaz na vida de todos nós e possamos nós considerá-la como a fonte das verdades que precisamos ter para a nossa vida e também a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem, nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.